Vamos dar início à nossa aula de escola dominical, orando ao Senhor, pedindo para que Ele abra os nossos olhos para as verdades que Ele tem para nós essa manhã. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós chegamos diante da Tua presença, clamando pela Tua iluminação, Senhor. Que o Senhor venha colocar o desejo do nosso coração de Te conhecer mais através da Tua palavra. Que no nosso coração haja o desejo de viver uma vida de sabedoria e de temor no Senhor, a fim de que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. E é no nome de Cristo Jesus que nós clamamos por essas bênçãos. Amém, Senhor. Hoje nós daremos continuidade ao estudo panorâmico do Antigo Testamento e hoje nós trabalharemos com o livro de Provérbios. E eu creio que quando a gente pensa sobre provérbios, nós estamos familiarizados com diversos provérbios no nosso dia a dia, não é verdade? Eu selecionei alguns aqui e eu não preciso nem falar que vocês completarão. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Para um bom entendedor, poucas palavras ou meia palavra basta, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Casa de ferreiro, espeto de pau. Diga-me com quem tu andas. Não foi Jesus Cristo que disse isso. Diga-me com quem tu andas. Cavalo dado, água passada, e o último, a pressa. Veja, todos nós temos esses provérbios memorizados e nós utilizamos esses provérbios em diversas situações do nosso dia a dia, não é verdade? E por que a gente faz uso desses provérbios? Porque eles encontram uma correspondência na realidade. Quando você pega e olha, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, nós vemos a importância, ou como que a persistência, ela é fundamental para as coisas que nós realizamos. Não tem coisa mais estranha do que você chega, imagina só, você está querendo fazer um tratamento para calvície, você está perdendo o cabelo, você é homem, né? Daí você chega lá, vai lá no dermatologista, você senta e o dermatologista é careca. Você vai falar, poxa, eu vou procurar um outro, né? Então a casa de ferreiro espeto de pau, então alguma coisa não está funcionando aqui. Então esses provérbios que nós utilizamos, eles encontram uma correspondência e a gente utiliza porque num pequeno ditado sucinto, nós conseguimos comunicar uma verdade que ela é persuasiva e que ela é comprovada pela experiência prática. Os provérbios, de maneira geral, eles revelam muito também a respeito do espírito de uma época. Então, quando você vê, tempo tempo é dinheiro, né? Então, muitas pessoas colocam propriamente, olha, eu tenho que administrar o meu tempo porque tempo é dinheiro. Veja, isso expressa o espírito de uma época que valoriza o quê? O tempo é medido em função da quantidade de grana que você ganha. Então, o espírito de uma época é revelado através dos provérbios que nós nos deparamos no nosso dia a dia. Mas será que o livro de Provérbios se trata a respeito desses provérbios no nosso cotidiano? Porque o que nós temos aqui é a sabedoria popular, que nós percebemos em diferentes épocas e até nos dias de hoje, que nós utilizamos para aconselhar, passar bons conselhos para as pessoas. Mas sobre o que trata o livro, né, que nós estamos estudando hoje? Então, o livro, se você for na sua Bíblia e olhar, abra lá, Provérbios, no capítulo 1, no versículo 1, quando você busca na Bíblia hebraica, a maneira, lembre-se, né, nós temos a Bíblia como nós temos em papel hoje, não era dessa maneira que os hebreus antigos tinham. Esses livros, eles estavam em rolos, e uma maneira de identificar quando um determinado livro começava, era que o início desse livro tinha o nome que carregava o conteúdo daquele livro. Então, como que o livro de Provérbios ele inicia? Ele se inicia com Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, basicamente o que nós temos aqui é o registro de diversos provérbios, e quando nós paramos para olhar somente pelo nome, nós podemos ficar com uma impressão
talvez, reducionista, achando que aqui nós só encontraremos Provérbios de Salomão. Observe também no capítulo 10, abra lá no capítulo 10 e veja o que nós lemos no versículo 1. Como que começa o capítulo 10, no versículo 1, Provérbio de Salomão, e aí vem o filho sábio, a alegria do pai, e o provérbio se inicia. Então aqui dizendo que Provérbio de Salomão. Vamos lá para o capítulo 25 agora. No capítulo 25, ele começa com o seguinte dito: também estes são provérbios de Salomão, que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. Se você se lembrar bem, Ezequias viveu muito tempo depois de Salomão. Então, muito tempo depois de Salomão, depois de que Salomão tinha morrido, nós vemos aqui provérbios que foram coletados de Salomão e realizados por estes homens que trabalhavam a serviço do rei Ezequias. E por fim, vamos para o capítulo 30. Qual que é o título que está aí na sua Bíblia? Quais são as primeiras palavras que aparecem no capítulo 30, versículo 1? Palavras de Agur. E no capítulo 31, no versículo 1, palavras do rei Lemuel. Então, quando nós passamos por todos esses capítulos, nós notamos que o livro de Provérbios, ele não contém apenas provérbios que foram feitos por Salomão, mas encontramos também a palavra de outras pessoas como Agur e como o rei Lemuel. Mas antes de nós entrarmos para observar a estrutura deste livro, é importante nós pararmos e voltarmos a atenção um pouco para Salomão. Então, eu creio que todos aqui têm decor que Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E nós vemos isso lá no registro do primeiro livro dos Reis. Vamos observar o que é dito a respeito de Salomão, como que foi a produção de Salomão e como que Salomão terminou os seus dias. Abra a palavra de Deus lá no primeiro livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, 3, na edição comemorativa, você vai encontrar na página 356 do Antigo Testamento. Os irmãos se lembram que Deus, ele em sonho aparece a Salomão, e ele diz ali para Salomão que Salomão pedisse para ele o que ele quisesse. E todos sabemos que a resposta que Salomão deu foi uma resposta que, imagina só, se Deus ainda se revelasse dessa maneira, se Deus aparecesse em sonho para você hoje e dissesse: olha, pede o que você quiser para mim. Eu creio que muitos de nós, se não conhecêssemos as Escrituras, nós pediríamos qualquer coisa, menos o que Salomão pediu aqui. E nós vemos no versículo 6, a resposta que Salomão deu a essa colocação de Deus. Nós vemos o seguinte: foste muito bondoso, Salomão dizendo. Salomão respondeu: foste muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade, lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Aí eu pedido: dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal, pois quem seria capaz de governar este grande povo? Versículo 10 nos diz que essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E daí nós vemos a resposta que Deus dá, e Deus lhe concede sabedoria, e não apenas sabedoria, mas Deus lhe concede riqueza, e Salomão se tornou uma pessoa muito conhecida na sua época, ao ponto dos seus provérbios terem chegado até regiões distantes. E os irmãos se lembram bem de que a rainha de Sabá, na região da Etiópia, ela vem até Jerusalém para ouvir, para testemunhar aquela sabedoria que ela havia ouvido a respeito de Salomão.
Então, Salomão, a sua sabedoria, e o que nós vemos no livro de Provérbios, não se trata unicamente de bons conselhos, mas nós vemos aqui que Salomão foi alguém inspirado por Deus e fez esta coleção de provérbios expressando a sabedoria de Deus que foi coletada no decorrer das épocas. Mas vamos ver um pouquinho sobre a produção de Salomão. Quantos provérbios os irmãos acham que tem no livro de Provérbios? Sei que fica difícil a gente chutar, né? Mas antes de a gente chutar, vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre como foi a produção de Salomão. Então vá para o capítulo 4 e acompanhe no versículo 29. Olha só o que é dito a respeito da sabedoria de Salomão. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 29. É dito: Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum, e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. Então, o que Salomão está expressando não é meramente sabedoria popular. O que é dito que a sabedoria que ele recebeu foi algo fora do comum e algo muito vasto, muito grandioso comparado com as areias do mar. Versículo 30. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Aqui algo que é interessante que nos é dito na palavra de Deus, é que esta forma de tratar com sabedoria através da escrita de provérbios, não foi algo que foi inventado pelo povo de Deus. Não foi algo que começou com Salomão, não foi algo que começou com os judeus, mas nós vemos que muito tempo antes do povo de Israel, ou haver esses registros, já havia registros sobre sabedoria entre os povos sumérios, entre os próprios egípcios, e aqui nós vemos que há uma comparação que é feita da sabedoria de Salomão, colocada como superior à sabedoria que foi produzida por estes povos. Até muitas pessoas que observam alguns provérbios e dizem que Salomão copiou estes provérbios de sabedoria egípcia, o que é uma visão equivocada a respeito de como estes provérbios eles foram escritos. Mas algo de interessante que nos é dito aqui, o que Salomão estava fazendo com o poder de Deus sobre a sua vida, era algo que era feito de maneira meramente humana pelos povos daquela época. E aqui Salomão é apresentado como alguém que excedia em sabedoria estes homens. E olha a comparação, versículo 31. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã o Ezraíta. Depois você pode olhar na sua casa, o Salmo 89, que é um salmo didático, é um salmo de instrução, foi um salmo que foi composto por este Etã. E aqui nos é dito que Salomão era mais sábio do que esse Etã. Na sequência fala aqui de outros nomes que nós não fazemos ideia de quem eles foram, mas para estarem registrados nesse livro, muito provável eles representavam pessoas que eram muito conhecidos à época. E aqui é dito, mais do que Emã, Cacol e Dardã, filhos de Maol, e a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Agora, observe só a capacidade produtiva de Salomão, com o poder que lhe foi dado, com a sabedoria que lhe foi dada, fora do comum pelo nosso Deus. Versículo 32, compôs 3.000 provérbios. Então, 3.000 provérbios. Sabe quantos provérbios nós temos registrados no livro de Provérbios? E aqui eu falo baseado numa fala que o reverendo Daniel Santos colocou, que é uma pessoa que estuda, um estudioso da Igreja Presbiteriana com o livro de Provérbios. Nós temos 679 provérbios no livro aqui das Escrituras. Mas o que Salomão escreveu, aqui é dito, é que foram 3.000 provérbios, compôs 3.000 provérbios, o que ficou registrado foram estes poucos 679, que o Espírito Santo entendeu que seria fundamental para nós. Agora, observe também, e os seus cânticos foram de 1.005. Quantos cânticos de Salomão nós temos registrado nas Escrituras? Cantares, né? Então, um cântico. Então, nós temos um cântico. Agora, imagine só, 1.004 cânticos ficaram fora. Se a Bíblia fosse formada somente pelos cânticos, nós não conseguiríamos ler tudo isso.
Então nós vemos que na grande sabedoria de Salomão, o que foi registrado e o que ficou para nós foram estes 679 provérbios, dentro desses 3.000 que Salomão produziu, e um dos cânticos, o Cantares de Salomão, dentre os 1.005 cânticos que ele compôs. Mas a sabedoria de Salomão não para por aí. Olha só o que mais é dito a respeito deste homem de Deus. Falou, versículo 33, falou sobre plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que brota dos muros. Também falou sobre os animais e as aves, os animais que rastejam, os peixes, e de todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Então Salomão foi alguém que versou sobre zoologia, sobre botânica, sobre entomologia, e ele escreveu diversos hinos sobre musicologia. Então a sabedoria destes servos de Deus é algo que faz nós voltarmos os olhos e falarmos: que bênção foi Salomão, diante das coisas que nós temos. Mas nós precisamos olhar o todo da vida de Salomão. E para isso agora, vamos comparar a bênção que Deus deu sobre Salomão, a sabedoria expressa nesta grande produção dos provérbios, com o final da vida de Salomão, para nós percebermos a graça de Deus. Se não é a graça de Deus sobre nós, ainda que nós recebamos uma sabedoria sobrenatural, sem nos apegarmos à palavra de Deus, sem nos estarmos firmes em Cristo, veja o que pode acontecer. Vá lá agora para o capítulo 11. Eu não sei se você já leu esta parte da palavra de Deus sobre a vida de Salomão, mas eu creio que se você só lesse isso daqui, é capaz de você falar: olha, Salomão não foi para o céu não, Salomão não era alguém salvo, e quer saber, melhor seria se a gente nem se ativesse a ler as coisas que ele escreveu. Olha só o que é dito a respeito de Salomão. Vai falar no capítulo 11 sobre as alianças que Salomão fez com os reinos da época. Então, quando você queria fazer aliança com reinos para evitar guerra, para estabelecer relações de comércio, uma das maneiras que esse tratado era fechado, este acordo, era o rei ele se casando com a filha do outro monarca. E os acordos de paz eram realizados. E o que Salomão fez nesse processo? Ele acabou casando com diversas mulheres desses outros reinos e acabou trazendo a idolatria destes povos para dentro do seu reinado. E olha só o que Salomão fez. Versículo 1, capítulo 11. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas, etéias, mulheres das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas, Salomão se apegou pelo amor. Veja, um homem que recebeu a sabedoria de Deus, se colocou em julgo desigual, tendo essa advertência dada por Deus. Versículo 3. Tinha 700 mulheres que eram princesas. Já pensou? Eu não consigo, eu não queria isso para a minha vida não. Uma tá bom demais. Tinha 700 mulheres que ele se apegou, o texto diz, por amor, que eram princesas, 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, veja, estamos na velhice de Salomão, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. O coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Agora, olha só o que vai ser dito a respeito de Salomão. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, abominação dos moabitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai, havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que ficava diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Moloque,
abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus deuses. É dito que Salomão, não foi que ele disse, olha, para estabelecer paz, tá bom, constrói lá o altar para o seu Deus, serve lá o seu Deus, mas eu não vou me misturar com nada disso não. Não, é dito que Salomão, ele seguiu Astarote, deusa dos Sidônios. E eu creio que dentre essas diversas divindades, tem uma que os irmãos devem conhecer bem, que é dito que ele fez um santuário para quem? A Moloque, abominação dos filhos de Amon. O que era oferecido a este deus Moloque? Os irmãos se lembram? Os filhos eram queimados. Então, reis de Israel ofereceram seus filhos a Moloque. Agora, como que alguém, dotado dessa sabedoria de Deus, fez uma coisa dessa? Veja, não foi por falta de advertência, porque diante de tudo isso, a palavra de Deus nos diz que por 2 vezes o Senhor apareceu a Salomão e o repreendeu. É o que nós vemos na sequência, versículo 9. O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes e ordenado que não seguisse outros deuses. Qual foi a atitude de Salomão? Ok, Senhor, eu vou te obedecer, vou seguir os seus caminhos, afinal o Senhor me deu essa sabedoria. Ele, porém, Salomão, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado, por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a seu filho por amor de Davi meu servo e por amor a Jerusalém que escolhi. Veja, esta foi a maneira como Salomão terminou os seus dias. E lá no finzinho, nos 3 últimos versículos do capítulo 11, nós vemos que quanto aos demais atos de Salomão e a tudo que fez a sua sabedoria, não está escrito no livro da história de Salomão. Nós não temos acesso a esse livro, mas era um livro que existia na época. O tempo que Salomão reinou sobre todo Israel em Jerusalém foi de 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi seu pai, e Roboão seu filho reinou em seu lugar. Então este é o panorama da vida de Salomão. Nós vemos alguém que foi abençoado por Deus com sabedoria, alguém que testemunhou dessa sabedoria ao ponto de pessoas virem de todos os cantos da terra para ouvir a respeito dessa sabedoria, mas alguém também que sucumbiu ao pecado em desobedecer as coisas que Deus, o próprio Deus, lhe havia ordenado. O Deus que lhe apareceu em sonho, ele perguntou: me pede o que você quiser. Foi o mesmo Deus que também apareceu a ele 2 vezes e lhe repreendeu pelas coisas que ele estava realizando. Então, quando nós olhamos para a vida de Salomão, nós vemos que Salomão ele experimentou diversas coisas, e diversas coisas que também foram abomináveis diante dos olhos do Senhor. E é interessante que quando nós olhamos para o livro, nós veremos que na própria estrutura, nos ditos que são feitos, nós vemos que Salomão falará a respeito da sabedoria, mas ele vai advertir a respeito da mulher adúltera. Ele vai advertir a respeito das tentações que assediavam a vida do jovem, por isso que o livro de Provérbios ele foi escrito, mas é importante nós termos esse panorama, essa compreensão do que foi Salomão, de quem foi Salomão, deste homem abençoado por Deus, e lembrar que, ainda que uma pessoa tenha recebido esta graça sobrenatural, de ter uma sabedoria grandiosa como essa, se não houver obediência e submissão àquilo que Deus diz, o final são essas abominações que nós vemos aqui. Há pessoas que chegam até a afirmar, eu não afirmo isso, que Salomão foi alguém não salvo. Mas nós vemos no Novo Testamento, Jesus Cristo fazendo referência a Salomão, quando dizendo, no Sermão do Monte, olhe para os lírios dos campos, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como a eles.
Nós não vemos uma palavra no Novo Testamento de reprovação, de que Salomão perdeu a sua salvação, mas é fundamental nós termos essa percepção para ver de quem foi a vida da pessoa que trouxe estes ensinamentos. Mas agora a gente precisa saber o seguinte: para o que este livro ele foi escrito? Qual que é o propósito? Poucos livros das Escrituras colocam de maneira clara e aberta a razão para a qual eles foram escritos. Por exemplo, um dos livros em que nós encontramos isso é o livro do evangelista João, o Evangelho de João. Nós vemos que João diz que Jesus Cristo realizou muitos sinais e muitos prodígios, mas aqueles que foram registrados por João foram registrados para que as pessoas, ao lerem a respeito deles, crescem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo, tivesse vida em Cristo. Então, o propósito do Evangelho de João é um propósito evangelístico, missionário. Então, as coisas que foram escolhidas ali por João para relatar tinham o propósito de cumprir esse objetivo para o seu Evangelho. A mesma coisa nós podemos notar aqui sobre o propósito. Salomão deixa claro para o que estes provérbios eles foram todos colegidos. Então, dos versículos de 1 a 9, que é a introdução, que nós observaremos de maneira mais detida agora, há algumas coisas importantes que nós precisamos ter em mente quando nós lemos o livro de Provérbios. O texto bíblico diz como está projetado e você pode acompanhar na sua Bíblia. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Agora, observe os verbos que estão apresentados aqui: para aprender, para entender, para obter e para dar. Então, estes provérbios foram escritos para que a pessoa ela aprenda a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e o conhecimento e discernimento aos jovens. Então, o livro de Provérbios, ele tem um caráter eminentemente preventivo. Então, são instruções que nos são dadas, que nós devemos observar, a fim de viver uma vida que evidencie que nós pertencemos ao reino de Deus. Então, o livro de Provérbios ele não é um livro que foi escrito para alguém que tomou decisões erradas na vida, e o que eu devo fazer para consertar as coisas erradas que eu fiz. Ou para alguém que não observou muito a criação dos seus filhos, o que eu preciso fazer para corrigir? Não, o livro ele tem esse caráter de instruir o jovem no ensino desta sabedoria, a fim de que ele viva uma vida próspera diante da presença do Senhor. Mas uma pergunta que eu coloco para vocês: o texto nos fala que estes provérbios foram dados para aprender a sabedoria. Sabedoria é um tema central no livro de Provérbios. Mas o que é uma pessoa sábia? No que consiste sabedoria? Talvez, quando a gente vai responder essa pergunta, quando pense em alguém sábio, que você imagina que é sábio, talvez você associe, a gente tem a tendência de associar sabedoria com conhecimento. Então, é aquela pessoa que lê bastante livros, sabe citar diversas coisas, diversos nomes de teólogos reformados. Então, há uma associação de que sabedoria é algo que está relacionado com algo cognitivo, com aquilo que nós memorizamos, com algo que é teórico. Mas quando nós olhamos para as Escrituras e vemos o que nos é dito a sabedoria, nós precisamos ver que esta compreensão, que é uma compreensão ocidental, ela nos mostra de que a sabedoria não tem obrigatoriamente a ver com o conhecimento que nós temos memorizado, mas é algo que está relacionado diretamente com algo prático, com aquilo que nós realizamos. Você já não viu pessoa que sabe muito a respeito de alguma coisa, mas você vai olhar para a vida dela, você não encontra correspondência nenhuma com as coisas que ela está falando? Por outro lado, você já deve ter tido a experiência de conversar com pessoas que não têm um grau de instrução elevado, mas você percebe na maneira de viver e de falar dessa pessoa, sabedoria. Ontem nós estávamos no encontro da UPH, o irmão Salvador comentou dos presbíteros de quando ele era criança,
Ele contou que ele era uma criança bem comportada e que nos cultos era uma igreja onde as pessoas se concentravam muito no momento da oração. Ele disse que às vezes pegavam uns besouros e atacava na cabeça dos irmãos, né? Era uma criança bem tranquila, tudo. Mas ali ele dizendo a respeito de uns presbíteros da época da infância dele, ele disse, olha, eram pessoas que não tinham tanto conhecimento, mas eram pessoas que possuíam sabedoria que era expresso através da maneira como elas viviam e através dos conselhos que elas davam. E quando a gente olha para as Escrituras, nós vemos que o contexto bíblico de sabedoria tem tudo a ver com a prática, com coisa que nós realizamos. E tem uma passagem no livro do Êxodo, que quando ali estava da construção do tabernáculo, Deus ele capacitou 2 homens para liderar o projeto de construção de coisas belas, de conferir beleza às coisas presentes no tabernáculo. Essas pessoas foram Aholiabe e Bezalel. E ali nos é dito que essas pessoas conseguiram realizar esse trabalho e foram capacitadas porque Deus havia dado a elas um espírito de sabedoria. E como está registrado lá em Êxodo, no capítulo 31, é dito o seguinte: o Senhor disse mais a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, foi um dos homens, né, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Na nossa tradução aqui, está escrito enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento. Essa palavrinha habilidade é a mesma palavra que nós encontramos para sabedoria no livro de Provérbios. É a palavra chokhmah, a palavra hebraica. Então a mesma palavra colocando que o que Deus conferiu como sabedoria na vida destes homens foi algo dado pelo Espírito Santo para eles realizarem algo dentro da obra de Deus. Então, diante disso, nós vemos que a sabedoria, ela tem a ver com o modo de vida. A maneira como nós vivemos a nossa vida expressa se nós somos sábios e se nós somos tolos. Você quer conhecer a teologia de uma pessoa? Não é se essa pessoa, ela consegue citar de bate-pronto os 5 pontos do calvinismo, quando você pergunta alguma coisa do tipo. Mas é quando na vida dela você consegue ver as doutrinas se desdobrando de maneira prática, por exemplo, quando as coisas não estão indo bem na vida dela. Você quer conhecer a teologia de uma pessoa? Olhe para a maneira como essa pessoa ela está vivendo. Então a sabedoria tem a ver com a maneira como nós vivemos no dia a dia, e o livro de Provérbios, ele traz um registro da sabedoria do povo de Deus, coletada durante as épocas. Então, sabedoria tem a ver com algo prático, mas algo que é dito também no livro de Provérbios, você vê lá na sequência do versículo 7, dizendo que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se por um lado sabedoria, nós temos de ter essa compreensão que é algo prático, nós precisamos também parar para refletir sobre, e o temor do Senhor? Quando você pensa sobre temor do Senhor, o que vem à sua mente? Tem ali uma imagem dos raios, né? Então o Senhor, quando se manifestou no Monte Sinai para o seu povo, o povo todo, eles se sentiram atemorizados e pediram para que Moisés falasse com Deus, porque eles temiam a presença do Senhor. Mas se é verdade que no temor do Senhor existe um aspecto que é de temer aquele que é o Criador e que exerce o juízo, por outro lado também nós precisamos ver o que o livro de Provérbios, ele diz respeito ao temor do Senhor. Então, será que o livro de Provérbios, ele fala para a gente alguma coisa sobre o que é temer ao Senhor? O que é temer ao Senhor na prática? Provérbios, no capítulo 8, no versículo 13, nós lemos o seguinte: o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Uma pessoa que teme ao Senhor é uma pessoa que odeia o mal. E o texto diz: eu odeio, a sabedoria dizendo, eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca que fala coisas perversas. Veja, nós não estamos vendo aqui menção a um sentimento de medo para com Deus.
O que nós estamos vendo são coisas muito práticas. Quantas pessoas que nós vemos que são soberbas, ou quantas vezes a gente mesmo não age com soberba, com arrogância, quantas vezes não trilhamos caminhos maus, quantas vezes a nossa boca, ela não comunica palavras perversas. E o que o livro de Provérbios está colocando para a gente, que se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o que está envolvido neste temor do Senhor é basicamente o que nos é dito aqui: odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca que fala coisas perversas. Então, o temor do Senhor ele está relacionado com coisas práticas que nós realizamos no nosso dia a dia, e diante disso a gente pode dizer de maneira geral que o propósito do livro de Provérbios, quando a gente vai para ler, é um livro que foi escrito, esses provérbios foram ajudados, para ajudar o leitor a desenvolver um conjunto de habilidades práticas para viver de maneira justa no mundo de Deus. Então, o que Deus nos revela na sua palavra sobre a maneira como nós devemos viver no nosso dia a dia para vivermos de maneira justa no mundo de Deus? Isso é fundamental quando nós nos aproximamos deste livro, sabendo que aqui nós encontramos essa sabedoria revelada, mas há algo que quando nós partimos para ler o livro de Provérbios, que nós precisamos ter muita atenção. É sobre o que um provérbio não é. Vamos pegar um provérbio conhecido de todo mundo, né? Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Olhe para a sua vida e para as pessoas que estão, ou de pessoas que você conhece. É verdade que sempre que a gente ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, e vamos colocar aqui o ensinar a criança no caminho como deve andar, ensinar nos caminhos do Senhor, essa criança não se desviará quando ela crescer? Nós não vemos, não é isso que acontece, não é? Nós vemos que muitas vezes nós ensinamos os nossos filhos, eles são educados no temor do Senhor, mas eles são agentes morais livres e responsáveis diante de Deus, mas muitos deles escolhem o quê? Escolhem ir para o mundo. Então, será que isso daqui é mentira? Porque você fala assim, mas pastor, olha, o texto está dizendo, eu ensinei o meu filho no caminho que deve andar, e disse que, olha, tinha uma promessa ali, dizendo que quando for velho, ele não se desviará dele. Primeira coisa que a gente tem de ter em mente, é que a palavra de Deus, ela não se contradiz. Então, nós precisamos saber que Provérbios, ele diz respeito a uma tendência, ou seja, se você realizar as coisas de tal modo, a tendência é que elas aconteçam desta maneira. Então, os provérbios que nós encontramos nas Escrituras, eles não são promessas de Deus para a nossa vida. Veja, são princípios que não são dados, que se forem observados, a tendência é que eles realizem o quê? Se você, não é verdade? Se você não cria o seu filho, a sua filha, a amar a Deus, a orar, a ler a palavra, a respeitar as autoridades, a viver aquilo que está presente nos 10 mandamentos, qual que é a tendência dessa criança? A tendência é ela permanecer nos caminhos do Senhor. Eu vejo, eu era uma criança rebelde, eu lembro que eu apanhei muito quando eu era criança. Eu lembro que uma vez eu estava na casa da minha avó, e uma das moças que morava lá, ela falou o seguinte, você não tem vontade assim, tipo de ir para Gandaia, não sei o quê? Eu falei, não, eu sou crente. Ela falou, não. Ela falou, você só faz isso porque você só está vivendo junto com seu pai. O dia que você sair de perto do seu pai, você vai viver a vida mesmo. Ela estava muito enganada a respeito disso, porque quando eu fui para o ensino médio, quando eu fui para a faculdade, o temor das coisas que me foram passadas durante a minha infância era algo que ficava presente ali. Ou seja, a tendência daquilo que os meus pais ensinaram se desdobraram na maneira como eu vivi a minha vida diária. Agora, se por outro lado, nós criamos a criança. Eu teve um período que eu dei aula, foi para o ensino médio, foi numa região lá do Capão Redondo, e eu consegui dar aula, eu estava no primeiro ano da faculdade, né? E eu consegui pegar todas as aulas da noite, porque os professores de matemática não queriam, porque era um bairro muito perigoso, tinha toque de recolher, e para mim foi ótimo, porque foi meu primeiro emprego, a primeira vez que eu ganhei um dinheiro, né, com o meu trabalho, e eu fui dar aula aqui naquela escola. Havia muitas crianças dedicadas, tudo, mas
boa parte das que estavam ali, aquele momento da escola é um momento que eles encontravam ali para se divertir. E eu lembro de ter visto uma das garotas, né? Uma garota muito dedicada, ela estava grávida, né? Era mãe solteira, e eu fiquei pensando, eu falei, poxa, essa moça ela está aqui, mas ela tem um apoio ainda da avó dela, né? Mas o que vai ser do filho ou da filha dessa menina quando ela crescer e quando não tiver mais a avó ali por perto? O que vai ser dessas crianças, né, que nascem nesse contexto onde a música que ela está envolvida no dia a dia é funk? Os modelos de como a pessoa deve viver são modelos que estão relacionados com a criminalidade. A tendência é que, não é um determinismo, mas a tendência é que haja um desvio. Então, o que nós precisamos entender no livro de Provérbios, é que provérbios como esse aqui do 22:6, provérbios eles não são promessas, mas são princípios que nos são colocados que, se observados, eles conduzirão a um bom caminho. Outra coisa que nós precisamos entender também, é que provérbios, eles não são lei. Veja, quando nós encontramos lei no Antigo Testamento, quando está lá, não matarás, não adulterarás, é Deus dizendo para o seu povo aquilo que você não deve fazer. E se você violar aquilo, o que você está fazendo? Você está pecando. Agora imagina só, você está lendo lá Provérbios 22, 24 e 25, e você lê o seguinte: não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Já pensou se a gente levasse isso daqui como lei? Vamos primeiro olhar para a gente, né? Então, pensa só, se as pessoas não fossem fazer amizade com quem facilmente fica irado, não há momentos em que a gente fica irado? Ou não tem pessoas que a gente conhece ou que convive dentro da igreja, pessoas cristãs que são pessoas que têm uma tendência para ficar irado mais prontamente? Se Provérbios fosse lei, o que eu deveria fazer? Eu deveria sequer me envolver com essa pessoa. Mas quando eu vou lá para a Epístola de Paulo aos Colossenses, nós vemos lá que uma das coisas que é dita pelo fato de nós termos sido ressuscitados com Cristo, é que nós precisamos suportar uns aos outros. E o suportar ali mesmo é aguentar uns aos outros. Então, se Deus colocou alguém que fica irado facilmente na nossa vida, e essa pessoa cristã, é porque Deus tem alguma coisa para realizar na vida dessa pessoa e na minha, e se eu fosse olhar provérbios como sendo uma lei, eu viveria uma coisa que está equivocada, que a Escritura não nos coloca. Então, quando vocês forem ler o livro de Provérbios, essas duas coisas precisam estar diante de vocês clara. O livro de Provérbios, ele não está nos apresentando promessas. Promessa é quando a gente encontra lá, no 5º mandamento, honra o teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Esse é o único mandamento com promessa que nós encontramos. Provérbio também não é uma lei, não é um dito do Senhor que nós devemos observar aquele imperativo, mas são princípios que orientam a maneira como nós vivemos no mundo. Alguma pergunta até aqui? Ou entenderam tudo, ou continuarão entendendo aquilo que nós estamos falando. Outra coisa muito importante quando nós lemos o livro de Provérbios é observarmos a estrutura, a maneira como esse livro ele foi organizado. Então, basicamente, nós temos dois grandes grupos. Do capítulo 1 até o capítulo 29, nós temos os provérbios, que são os provérbios de Salomão, e nos dois últimos capítulos, nós temos dos outros autores, que seriam Agur e o rei Lemuel. Então, quantos provérbios há nas Escrituras? 31, né? 31 capítulos. Então você poderia chegar e falar o seguinte: olha, 31 capítulos, perfeito para minha leitura devocional, eu leio um capítulo por dia e em um mês eu mato o livro de Provérbios. Provérbios não foi escrito para ser lido desta maneira. Porque se os irmãos pararem para observar, por exemplo, dos capítulos 1 até o 9, nós veremos que há grandes discursos que Salomão faz a respeito da sabedoria. Há grandes discursos onde nós vemos o pai dizendo palavras para o seu filho, trazendo aconselhamentos para o seu filho, e ali nos é apresentada quem que é essa grande sabedoria, que nós veremos um pouquinho mais adiante quem ela é. Então, nessa primeira grande sessão que vai dos capítulos de 1 a 9,
nós vemos essa apresentação destes grandes discursos que Salomão está nos apresentando sobre o propósito do seu livro e sobre estes grandes personagens principais que estão ali presentes. E se os irmãos lembram bem, uma das coisas que eu disse é que o livro de Provérbios ele tem este caráter que é um caráter preventivo. E este caráter preventivo nós vemos aqui no início do livro que a sabedoria ela está como as ruas, a gritar para as pessoas. E veja só, no capítulo 1, acompanhe o que nos é dito a respeito da sabedoria. A sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta a sua voz. Capítulo 1, versículo 20. Do alto das muralhas clama a entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? Daí olha o que a sabedoria diz. Deem ouvidos à minha repreensão, e eis que derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas por que clamei, e vocês recusaram ouvir? Porque estendi a mão, e não houve quem atendesse? Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar com a tormenta, quando a calamidade chegar como redemoinho, quando lhes sobrevierem angústias e o aperto de angústia, então, olha o que é dito, eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Ingênuos são mortos, porque se desviaram da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Olha só o que a sabedoria está dizendo. Ela está dizendo justamente que é melhor que você dê ouvido a ela. Porque se você não der ouvido, o que é dito dela? Porque eu estendi a mão e vocês rejeitaram o meu conselho, eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror, e quando a tormenta chegar a calamidade, veja as coisas pesadas que são ditas aqui. Então, o livro de Provérbios, nós vemos aqui, no que nos é dito a respeito da sabedoria, ela tem justamente esse caráter preventivo. Ou seja, você deseja viver uma vida sábia, atente para as palavras que estão aqui colocadas. Você deseja habitar seguro, tranquilo e sem temor do mal? Observe as palavras e prefira o temor do Senhor do que o seu próprio caminho. Então, dos capítulos de 1 a 9, nós veremos esse grande discurso a respeito da sabedoria. Depois, na sequência dos capítulos 10 a 24, nós não tem como observar esse mal, eu teria de ter outras aulas para vermos detalhadamente essas partes. Dos capítulos de 10 a 24, vamos abrir lá. Leve a sua Bíblia para o capítulo 10. Estes provérbios que se seguirão até o capítulo 29, nós veremos que muda o estilo do livro de Provérbios, dos grandes discursos, e daí nós começamos os provérbios como estes. Capítulo 10, versículo 3. O Senhor não deixa passar o justo passar fome, mas rechaça a avidez dos ímpios. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Então, diversos provérbios serão colocados aqui falando sobre diversos aspectos da nossa existência. Então, veja, não tem como você parar e refletir no capítulo 10, lendo o capítulo 10 de uma única vez. Como que nós deveríamos fazer a leitura destes provérbios? Nós deveríamos meditar, é um provérbio mesmo. Pegar um provérbio que está sendo colocado nesse par e refletir a respeito daquilo do que Deus está nos colocando. E esta forma de provérbios de pares é o que nós veremos do capítulo 10 até o capítulo 29, e nós vemos ali no 25, abra lá no 25 agora, Provérbios 25. Nós estamos dando essa passada porque essa aula tem o objetivo de ser panorâmica, é aquilo, ter uma visão geral para depois, quando nós formos ler o livro,
nós termos uma noção do que o livro ele está falando de maneira abrangente. O capítulo 25, nós lemos lá no começo da aula, ele fala dos provérbios de Salomão, que foram transcritos pelos nomes do rei Ezequias, rei de Judá. A partir daqui, do 25 ao 29, nós veremos diversos provérbios que estão relacionados com liderança, com a vida no palácio. Lembra, Ezequias era um rei. E nos mostra que esses provérbios continuaram a ser escritos e coletados depois que Salomão ele havia morrido. Fala, Ashbel. 22. Uhum. Isso, existe uma discussão sobre se seria Salomão repetindo de alguém, porque essa sabedoria era uma sabedoria que estava presente. A maneira como Deus estruturou a sua realidade, essa sabedoria era percebida por outros povos. E um dos outros sábios que nós vemos a comparação que é feita com aquele homem que escreveu, aquele sábio que escreveu o Salmo de número 89. Então aqui nesta parte, há alguns que colocam que Salomão sim coletou esses provérbios que eram colocados por outros sábios, mas há outros que colocam até de maneira forçada, dizendo que Salomão copiou de um conjunto de ditos egípcios de sabedoria, onde, se você depois pode até buscar na internet, há um paralelismo muito parecido entre esses salmos. Então nós vemos aqui coisas que Salomão escreveu, mas esse escrito dos sábios também, que foram coletados por Salomão. Lembre-se, Salomão trouxe palavras de Agur, não fazia parte do povo de Deus. Ele trouxe palavras do rei Lemuel, mas assim, foram palavras que correspondiam àquilo, à maneira como Deus havia estabelecido que o mundo funcionaria. Então, muito provavelmente, foi a palavra desses outros sábios trazidas também, como exemplo do 25 ao 29, estes provérbios que eles coletaram de Salomão, lembra daqueles 3.000 que foram trazidos para essa parte do livro. Indo para o final do livro, no capítulo 30, nós vemos a palavra de Agur, que era alguém que não fazia parte do povo de Deus, mas que expressa a atitude correta de uma pessoa que se aproxima do livro de Provérbios. Uma pessoa que se reconhece carente de sabedoria, porque olha o que ele diz, palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. O homem disse, estou cansado, ó Deus, e exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de um ser humano, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Então aqui ele continua a ter as falas e vem no versículo 5, toda a palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que nele confiam, não acrescente nada às suas palavras para que ele não repreenda e você seja achado mentiroso. Então nós vemos aqui a palavra de alguém que não fazia parte do reino de Deus, do povo de Deus, mas trazendo uma palavra de sabedoria, dizendo, se reconhecendo como alguém carente e reconhecendo que na Escritura era o local onde a sabedoria estava presente. E o capítulo 31, vamos para o 31. E aqui eu creio que as mulheres ficarão contentes. E não é pela mulher virtuosa não, porque olha só o que é dito da sabedoria na relação e a participação das mulheres. Capítulo 1, palavra do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. Olha só que interessante. Nós estamos em um livro de sabedoria, de provérbios que estão sendo colocados, e as palavras que o rei Lemuel está pronunciando aqui, são palavras que ele ouviu de quem? Da mãe dele. Então, quem que era o sábio aqui? Era a mãe dele. Então veja, este reconhecimento dessa sabedoria, e muitas vezes a gente para e pensa, bom, mas os judeus não têm disso de que a mulher não era valorizada? Veja, quando nós olhamos em todo o Antigo Testamento, no livro de Provérbios, em específico, nós vemos da responsabilidade dos pais na criação dos filhos. E nós vemos a responsabilidade, a participação da mãe na instrução, ao ponto de nós vemos aqui o conselho desta mãe, dando ao seu filho conselho de sabedoria, como encontrar essa mulher virtuosa que nos é descrita no livro de Provérbios. Então, esta visão bem panorâmica a respeito do livro, deveria nos motivar
a nos aproximar mais dessa escritura para ver o que está sendo dito para nós a respeito da sabedoria dos capítulos de 1 a 9 e o que há de verdades aqui sobre a maneira como nós criamos os nossos filhos, a maneira como nós trabalhamos, a maneira como nós vivemos os nossos relacionamentos, a maneira como nós lidamos com a nossa sexualidade. Depois, se vocês lerem os capítulos iniciais, vocês verão que o pai ele está advertindo o filho contra a mulher adúltera, e ele faz uma descrição ali do relacionamento íntimo, da intimidade sexual, o pai conversando com seu filho, ou seja, a Escritura se preocupa da maneira como nós lidamos com a sexualidade e a maneira como nós passamos isso para a geração que está diante de nós. Já se passaram 55 minutos para a gente finalizar a nossa aula, eu sempre comentei em alguns momentos para vocês, que tem alguns recursos que ajudam a gente a ter uma visão geral da Bíblia. E não adianta nada eu chegar aqui e passar um esboço detalhado de tudo que é dito no livro de Provérbios, se você não tiver a visão abrangente para que depois entre nele. E um dos locais na internet, onde nós vemos assim um recurso legal, é o Projeto Bíblia. Nós não concordamos com todas as exposições de todos os livros, mas essa estrutura aqui que eu apresentei para vocês, ela está bem clara neste vídeo que eu vou passar para vocês do Projeto Bíblia. É um vidinho de 7 minutos, eu peço a paciência de vocês, que vai dar um resumo de tudo isso que nós vemos e do que se trata o livro de Provérbios de uma maneira bem visual, e depois você assista na sua casa durante a semana, quando você estiver fazendo a leitura. O livro dos Provérbios. A palavra provérbio refere-se tipicamente a um provérbio curto e inteligente que oferece algum tipo de sabedoria, e este livro tem muitos desses. Mas eles estão quase todos na seção central do livro, capítulos 10 a 29. Mas há muito mais coisa acontecendo no livro dos Provérbios, especialmente no início, capítulos de 1 a 9, e na conclusão, capítulos 30 e 31. O livro foi projetado com uma introdução, capítulo 1, versículos de 1 a 9. E em primeiro lugar, liga esse livro ao rei Salomão. Agora, lembre-se da história em 1 Reis, capítulo 3. Salomão pediu a Deus que lhe desse sabedoria para liderar Israel bem. E assim, Salomão ficou conhecido como o homem mais sábio do mundo antigo. E nos é dito em 1 Reis, capítulo 4, que ele escreveu milhares de provérbios e poemas e coletou conhecimento sobre plantas e animais. Então, Salomão era como a fonte da literatura de sabedoria de Israel. Assim, embora nem todo o material desse livro seja escrito por ele pessoalmente, ele é onde a tradição da sabedoria de Israel começou. A introdução diz que, ao ler esse livro, você também pode ganhar sabedoria. Agora, a sabedoria para a maioria de nós significa conhecimento, mas a palavra hebraica Hokmah significa muito mais do que apenas uma atividade mental. Também se refere à ação. Então, pense, habilidade ou conhecimento aplicado. É por isso que no livro de Êxodo, capítulo 31, eram artistas e artesãos em Israel que diziam ter Hokmah. Assim, o propósito desse livro é ajudá-lo a desenvolver um conjunto de habilidades práticas para viver bem no mundo de Deus. E isso fica ligado a outra ideia-chave na introdução, o temor do Senhor. Temor aqui não é sobre pavor, é sobre um sentimento saudável de referência e respeito por Deus e pelo meu lugar no universo. É uma mentalidade moral que reconhece que eu não sou Deus e não estabeleço as minhas próprias definições de bem e mal, de certo e errado. Em vez disso, eu preciso me humilhar diante de Deus e abraçar a definição de Deus daquilo que é certo e errado, mesmo quando isso é inconveniente para mim. Agora, essa introdução nos leva à primeira seção principal do livro, capítulos de 1 a 9, que também não contém provérbios curtos de uma linha. Pelo contrário, o que encontramos aqui são 10 discursos de um pai para um filho sobre como o filho deve ouvir a sabedoria e cultivar o temor do Senhor e viver de acordo com isso. O que significa uma vida de virtude, integridade e generosidade que levam ao sucesso e à paz. E o pai adverte o seu filho também sobre a loucura e as decisões más e estúpidas que gerarão egoísmo e orgulho, tudo levando à ruína e à vergonha. E assim, o filho deve fazer da busca da sabedoria e do temor do Senhor os seus maiores objetivos na vida. E é essa maneira de pensar que forma a lógica moral de todo esse livro. Agora, esses discursos do pai também nos indicam o que é a literatura de sabedoria bíblica e como ela é diferente de outras partes da Bíblia. Esses livros exploram como viver bem no mundo de Deus, mas a sabedoria não é a mesma coisa que a lei, aquilo que Moisés deu a Israel no Monte Sinai. E não é o mesmo que profecia ou discurso divino ao povo de Deus. Pelo contrário, a literatura de sabedoria
sabedoria é o discernimento que o povo de Deus acumula durante muitas gerações sobre como viver de uma forma que honre a Deus e aos outros. E assim, essas palavras humanas sobre sabedoria foram reunidas através do livro dos Provérbios, como a palavra e a sabedoria de Deus para o seu povo, o que conecta com a outra coisa que você encontra nos capítulos de 1 a 9. Existem 4 poemas da Senhora Sabedoria. Aqui a sabedoria foi poeticamente personificada como uma mulher que chama a atenção da humanidade e busca por ela. A sabedoria diz que ela está tecida num tecido do universo. E assim, quando você vê pessoas tomando decisões sábias, elas estão confiando nela. Então, se você vê alguém sendo generoso, ou com integridade sexual, ou defendendo a justiça, essa pessoa está se baseando na sabedoria. Esses poemas da Senhora Sabedoria são uma maneira criativa e poética de explorar essa ideia de que vivemos no universo moral de Deus, e que a bondade e a justiça são realidades objetivas que ignoramos para nosso próprio detrimento. E assim, temendo ao Senhor, vivendo sabiamente, você está vivendo ao longo do grão do universo. Agora, juntos, esses 2 conjuntos de discursos do Pai e da Senhora Sabedoria afirmam algo poderoso sobre esse livro, que você não está simplesmente lendo um bom conselho, mas você está lendo o próprio convite de Deus para aprender a sabedoria de gerações anteriores. E assim, na próxima seção do livro, dos capítulos 10 a 29, encontramos centenas de provérbios antigos, e eles aplicam a sabedoria e o temor do Senhor a todos os assuntos da vida que você possa imaginar. Família, trabalho, vizinhança, amizade, sexo, casamento, dinheiro, raiva, perdão, álcool, dívidas, tudo. E todos esses assuntos são filtrados através do sistema de valores de provérbios de 1 a 9. Agora, esses provérbios são muito curtos, são fáceis de memorizar. E, na verdade, essa seção do livro deve se tornar um trabalho de referência que você retorna várias vezes ao longo dos anos, o que levanta algumas questões importantes à medida que você aprende a ler esses provérbios. Em primeiro lugar, os provérbios são, por natureza, sobre probabilidades. Se você teme ao Senhor e faz escolhas sábias e boas, as coisas provavelmente irão bem para você. E se você não teme ao Senhor, você é tolo e a sua vida provavelmente não irá bem. Ora, isso é muitas vezes verdade, mas nem sempre. O que leva ao próximo ponto de que os provérbios não são promessas. Eles não são fórmulas para o sucesso. Assim, alguns provérbios, como por exemplo, o temor ao Senhor prolonga a vida, mas os anos dos ímpios são interrompidos. Ou, treine a criança no caminho que deve seguir e quando estiver velha não se afastará dele. Temer a Deus e ser uma pessoa moral provavelmente levará a uma vida melhor e mais longa. E criar seus filhos em um lar estável e amoroso os prepara bem, mas não há garantias. Muitas coisas podem dar e muitas vezes dão errado no nosso mundo. E por último, os provérbios, por natureza, enfocam a regra geral, mas não as exceções, que são muitas. E os livros de sabedoria não ignoram isso. As exceções são aquilo de que os outros livros de sabedoria, Jó e Eclesiastes, falam. E juntos, eles reconhecem que a vida é muito complexa para fórmulas simples. E é por isso que precisamos de todos os livros de sabedoria juntos para obter uma visão mais ampla. Isso tudo leva à seção final do livro, 2 grandes coleções de poemas. Primeiro, poemas de um homem chamado Agur, que começa reconhecendo a sua própria ignorância e tolice, e sua grande necessidade de obter sabedoria de Deus. E Agur descobre que a sabedoria divina foi dada a ele nas Escrituras, que o ensinavam a viver bem. E assim, Agur é apresentado diante de nós como um leitor modelo do livro de Provérbios. Alguém que está sempre atento para ouvir a sabedoria de Deus através das Escrituras. Os poemas finais estão ligados a um homem chamado Lemuel. Ele é um rei não israelita. E ele passa a sabedoria que foi dada a ele por sua mãe. É uma orientação sobre como ser um líder sábio e justo. E então, o poema final é um acróstico ou um poema alfabético, onde cada linha começa com uma nova letra do alfabeto hebraico. E o poema inteiro é sobre a mulher de caráter nobre. Ele retrata uma mulher que vive de acordo com a sabedoria de Provérbios e se apresenta como um modelo de alguém que aceita a sabedoria de Deus. E depois traduz isso em decisões práticas na vida cotidiana, no trabalho ou em casa, na família e na comunidade. Assim, o livro começou com as palavras de um pai a um filho sobre a necessidade de ouvir a Senhora Sabedoria. E agora o livro termina oferecendo as palavras de uma mãe ao filho sobre a mulher que vive com sabedoria. O livro dos Provérbios é para todas as pessoas, em todas as fases da vida. É um guia para viver bem e com sabedoria no mundo bom de Deus. E é disso que se trata o livro de Provérbios. Então, este breve resumo nesta aula, o objetivo foi de dar uma visão panorâmica. E o que nós faremos na próxima aula? Nós veremos como que Jesus Cristo está presente no livro de Provérbios. E depois de vermos como que Jesus Cristo está presente no livro de Provérbios, vou selecionar algumas aplicações práticas
para nós vermos sobre o que o livro de Provérbios nos fala sobre alguns assuntos específicos. Então a ideia será mais de ver uma aplicação e concluir mostrando a presença de Cristo dentro do livro de Provérbios. Se você tem alguma pergunta, guarde ela para a próxima aula, que nós teremos tempo de refletir mais a respeito disso. Eu agradeço a paciência de vocês por esse momento que passamos juntos.